Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao Trino OAB. Eu sou a professora Rebeca Eckstein e hoje nós vamos trabalhar o tema Direito Empresarial no tocante à teoria da empresa. Dentro do direito empresarial, quando a gente fala de teoria da empresa, a gente precisa saber a distinção entre o empresário, a empresa, o estabelecimento empresarial, quem exerce atividade empresarial e, consequentemente, quem não exerce atividade empresarial. Afinal de contas, nem todas as atividades econômicas organizadas são consideradas de natureza empresária. No tema da nossa aula de hoje, a gente vai estudar, então, o conceito de empresa, o conceito de estabelecimento empresarial, o conceito de empresário e quem é a figura do empresário individual e da empresa individual de responsabilidade limitada. Para a gente começar falando a respeito do conceito de empresário e do conceito de empresa, a gente tem que analisar o artigo 966 do Código Civil. Pela redação do artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, o artigo 966, ele traz 4 elementos que são essenciais para que a atividade seja considerada empresária. Não é qualquer atividade econômica que é considerada empresária. Para a atividade ser empresária, é necessário o preenchimento desses requisitos do artigo 966 do Código Civil. Então, vamos analisar cada um deles: profissionalismo, atividade econômica, organização e produção ou circulação de bens ou de serviços. Começando com profissionalismo. Quando a gente diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente, eu estou dizendo que aquela atividade que é desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida de forma habitual. Se ela é desenvolvida de forma esporádica, eu não considero a atividade como sendo empresário. Então, o primeiro elemento, exercer a atividade com profissionalismo. Por isso ele diz, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, ou seja, quem exerce uma atividade com habitualidade. Já o segundo elemento para que a atividade seja considerada empresária é que a atividade ela precisa ser uma atividade econômica. Consequentemente, uma atividade econômica é uma atividade que tem finalidade lucrativa. Então, notem, existem algumas atividades previstas no nosso ordenamento que não têm finalidade lucrativa. Consequentemente, essas atividades não serão consideradas empresárias. É o que acontece com a fundação, com a associação, que não tem essa finalidade lucrativa, esse intuito de obtenção de lucro. E por essa razão, estão excluídas do conceito de empresário. Vamos dar continuidade, então? Terceiro elemento, organização. Quando a gente fala em organização, a gente está falando na reunião dos fatores de produção. O que eu preciso para iniciar uma atividade empresária? O que eu preciso para montar um restaurante? Para montar um curso jurídico? Quais são os elementos que compõem a organização? A organização, ela nada mais é do que a reunião dos fatores de produção. Quando eu tenho a mão de obra, o insumo, a tecnologia e o capital, eu, consequentemente, tenho a organização e a minha atividade será considerada empresária. Então, cuidado! A organização, ela pressupõe a reunião dos fatores de produção: mão de obra, insumo, tecnologia e capital. E, por último, produção ou circulação de bens ou de serviços significa que, como empresário, eu posso produzir um bem, eu posso produzir um serviço, eu posso circular um bem ou eu posso circular um serviço. Se eu exerço qualquer uma dessas atividades, circulação de bens, circulação de serviço, produção de bens e produção de serviço, juntamente com os outros elementos, profissionalismo, atividade econômica e organização, a minha atividade será considerada empresária. Você deve estar se perguntando aí do lado o que acontece então quando falta qualquer desses requisitos. A atividade será considerada de natureza simples e aí ela será regida pelo Código Civil e não pelas normas de direito empresarial. O empresário
que preenche esses requisitos do artigo 966, ele pode pedir recuperação, se ele preencher os requisitos da Lei 11.101, ele pode ter a sua falência decretada. Então, é muito importante a gente conseguir entender a distinção entre quem exerce atividade empresária e quem exerce atividade de natureza simples, consequentemente, aqueles que não são considerados empresários. E quando o artigo 966 fala desse conceito de empresário, entenda aqui que empresário ele está falando do gênero. A gente tem várias espécies. O empresário ele pode ser uma pessoa física, nesse caso a gente está diante da figura do empresário individual, ou eu tenho a pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade empresária ou uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, quando a pessoa física exerce empresa em nome próprio, né, exerce atividade, perdão, em nome próprio, essa é a figura do empresário individual, pessoa física que exerce profissionalmente atividade empresarial em seu nome individual. Mas a atividade empresarial, ela pode ser exercida por uma pessoa jurídica. E aí, nesse caso, pode ser uma sociedade empresária, que existem várias espécies no nosso ordenamento, ou ainda a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, esse conceito de empresário é fundamental, até porque o examinador já cobrou isso em prova 2 vezes, ele cobrou o conceito de empresa e o conceito de empresário. Apesar do legislador não definir o conceito de empresa, a gente consegue a definição do conceito de empresa no próprio artigo 966 do Código Civil. Então, notem que o artigo 966 do Código Civil também traz o conceito de empresa. Enquanto o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica, a empresa é a atividade econômica organizada. Então, notem, empresa, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E o empresário? O empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. Então, atenção, enquanto a empresa é objeto de direito, o empresário é sujeito de direito. Mas existem no nosso ordenamento algumas atividades que, mesmo que preencham os requisitos do artigo 966 do Código Civil, estão excluídas da atividade empresarial. Esses excluídos da atividade empresarial são os profissionais intelectuais, as cooperativas e a atividade rural. Então, notem, profissional intelectual, cooperativa e atividade rural, via de regra, não é considerado empresário. A gente vai ver que para a atividade rural e para o profissional intelectual existem exceções. Mas você precisa saber agora que quem exerce profissionalmente uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, que é o caso do profissional intelectual, ainda que exerça essa atividade com a ajuda de colaboradores, não será considerado empresário. Então, notem que o escritor, o pintor, o economista, o advogado, o médico são profissionais intelectuais, então eles não são considerados empresários. Se eles exercem atividade sozinho, de forma autônoma, eles precisam do registro no órgão que regulamenta a profissão. Como o advogado precisa do registro na OAB, né? O médico precisa do CRM, o fisioterapeuta precisa do CREFITO, eles não realizam a sua inscrição na junta comercial. O profissional intelectual, ele, via de regra, não é considerado empresário. Ele pode criar uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI? Pode. Ele pode criar uma sociedade? Pode, mas se for para o exercício da profissão intelectual, a realização do seu registro será no RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. Só realiza a inscrição na junta comercial, que é o Registro Público de Empresa Mercantil, aqueles que exercem atividade de natureza empresária. Então, o profissional intelectual de natureza artística, científica ou literária não é considerado empresário, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Constituir elemento de empresa, o que significa essa definição de constituir elemento de empresa? Constituir elemento de empresa é quando o exercício da profissão intelectual é absorvido pelos fatores de produção. Quando existem outras atividades ali sendo desenvolvidas, além do exercício da profissão intelectual.
Então, pensem no seguinte exemplo. Um veterinário que resolve abrir uma loja para atendimento veterinário, uma sala para atendimento veterinário, aluga uma casa, um espaço, e ele tem uma secretária, ele tem lá 2 funcionários, ele tem um office boy, né? Ele exerce atividade de natureza empresária? Não. Ele exerce atividade de natureza simples. Por quê? Porque ele está exercendo a profissão intelectual e o legislador excluiu o profissional intelectual do conceito de empresário. Qual é a exceção que você precisa tomar cuidado na hora da prova? É quando a questão disser que o exercício da profissão intelectual constitui elemento de empresa, ou seja, quando a profissão intelectual ela é absorvida pelos fatores de produção. Se a profissão intelectual for absorvida pelos fatores de produção, a atividade será considerada empresária. Então, pensa no mesmo veterinário que, ao invés de alugar essa casa para atendimento veterinário único e exclusivamente, ele resolve abrir um pet shop. No pet shop você tem o serviço de tosa, acomodação, além do atendimento veterinário, tem a venda de artigos para animais. Então, existem várias atividades que ali são desenvolvidas. Então, nesse caso, a atividade será considerada empresária. Na hora da prova, não tem mistério. Se a banca disser que o profissional intelectual exerce profissão de natureza artística, científica ou literária, mas que o exercício da profissão constitui elemento de empresa, você vai marcar que ele é empresário. Se, do contrário, a questão não falar nada que o exercício da profissão constitui elemento de empresa, essa atividade será considerada de natureza simples e, portanto, não empresária. Bom, além do profissional intelectual, a gente vai estudar também aquele que exerce atividade rural. Aquele que exerce atividade rural, via de regra, também não é considerado empresário. Quem exerce quem exerce atividade rural não é considerado empresário, exerce uma atividade de natureza simples. Para o rural, inclusive, o legislador deu um tratamento diferenciado. O rural sequer precisa realizar a sua inscrição no órgão competente para exercer atividade rural. É isso mesmo. Para o rural, o registro é facultativo. Então, notem, o rural não é obrigado a realizar a sua inscrição em nenhum órgão público e ele pode exercer atividade rural mesmo que ele não tenha registro no órgão próprio. E ele não estará numa situação de irregularidade, porque para ele o registro é facultativo. Mas olha só, se o rural quiser ser equiparado a empresário, equiparado a uma sociedade empresária, ele precisa realizar a inscrição dele no registro público de empresa mercantil. Então, o registro é facultativo, mas se ele se registrar no registro público de empresa mercantil, se ele realizar a sua inscrição na junta comercial, ele será equiparado ao empresário na hipótese do artigo 971 e à sociedade empresária na hipótese do artigo 984. Então, notem, o rural é empresário? Não, exerce atividade de natureza simples. Mas se o rural quiser se registrar, ele pode? Pode. Se realizar a inscrição dele na junta comercial, ele será equiparado ao empresário na hipótese do artigo 971 e à sociedade empresária na hipótese do artigo 984. Atenção, cuidado. O rural, ele também pode instituir uma empresa individual de responsabilidade limitada e ele também pode realizar a sua inscrição como MEI, microempreendedor individual. Bom, o terceiro excluído da atividade empresarial, e esse não existe exceção, a atividade nunca será considerada empresária, é a cooperativa. A cooperativa é uma atividade sempre considerada de natureza simples, por força de lei. O legislador, no artigo 982, parágrafo único, definiu que enquanto as sociedades por ações, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações serão sempre de natureza empresária, as cooperativas serão sempre de natureza simples. Cuidado. Então, cooperativa, atividade de natureza simples. E as cooperativas, além delas estarem previstas, né, no Código Civil, elas também têm uma lei própria, que é a Lei 5764. As cooperativas, elas deverão escolher, no momento em que elas estão se constituindo, elas deverão escolher o tipo de responsabilidade dos sócios. Se os sócios querem responder de forma limitada
ou se os sócios querem responder de forma ilimitada. É uma opção, portanto, dos sócios escolher a sua responsabilidade no momento de elaborar o seu estatuto. E as cooperativas, elas são sociedades de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, pode ser com bens ou até mesmo com serviço, para o exercício de uma atividade econômica, sem o objetivo de lucro. Então, notem que a cooperativa, por força do artigo 3º da Lei 5.764, né, ela possibilita que os cooperados possam integralizar o capital com serviço, o que é uma exceção. Na sociedade limitada, na SA, na EIRELI, não é possível a integralização do capital com serviço. A integralização só pode acontecer com bens, com dinheiro ou com cessão de crédito. Mas as cooperativas e as sociedades simples permitem que o sócio possa participar da sociedade contribuindo com serviço. Como a cooperativa é uma atividade de natureza simples, portanto não empresária, ela não pode pedir recuperação e ela também não pode ter a sua falência decretada, porque o Instituto da Lei 11.101 se aplica apenas para aqueles que exercem atividade de natureza empresária. E ela exerce atividade de natureza simples, consequentemente, ela não pode se valer da recuperação e também não poderá ter a sua falência decretada. Então, cuidado, porque assim como as cooperativas serão sempre de natureza simples, nunca serão empresárias, as sociedades por ações serão sempre empresárias. Então, uma sociedade anônima e uma sociedade em comandita por ações será sempre considerada de natureza empresária. Bom, além desses excluídos da atividade empresarial, um ponto que a gente tem muito importante também é a figura do empresário individual. O empresário individual é pessoa física que exerce empresa em nome próprio. Ele, quando exerce atividade, ganha um CNPJ? Sim, mas cuidado. Esse CNPJ é apenas para fins de recolhimento tributário. Isso não torna o empresário individual uma pessoa jurídica. A gente já disse, empresário individual é pessoa física que exerce empresa em nome próprio, né? Exerce profissionalmente a atividade econômica e organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E o legislador, ele exige para o empresário individual a capacidade e que ele não seja impedido. Então, lá no artigo 972, ele diz que pode exercer atividade de empresário, aqui ele está falando do empresário individual, aqueles que estiverem em pleno gozo da sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, aqui a gente precisa ver duas coisas, a questão da capacidade e a questão do impedimento. Com relação à capacidade, você está apto a praticar todos os atos da vida civil, normalmente quando você adquire a maioridade. Então, quando você completa 18 anos, você está apto a praticar todos os atos da vida civil, consequentemente, você pode realizar a sua inscrição como empresário. Também é possível que você realize a sua inscrição como empresário quando você for emancipado. For emancipado pelo casamento, porque colou grau, porque passou num concurso público. Então, se você foi emancipado, você também está em pleno gozo da sua capacidade civil e você também pode iniciar uma atividade como empresário. E essa questão do impedimento? Essa questão do impedimento diz respeito a impedimentos que estão previstos na legislação, em que a pessoa, uma vez que ocupe aquele determinado cargo, não poderá iniciar uma atividade como empresário individual. Por quê? Porque o empresário individual é quem exerce profissionalmente a atividade, em seu nome individual. Então, vamos pensar, por exemplo, num servidor público. Tem como eu exercer atividade como empresária individual? Tem um restaurante. E, ao mesmo tempo, ser servidora pública? Não. Uma coisa, gente, é sociedade. Lá na sociedade, você contrata um administrador que vai praticar os atos regulares de gestão, não tem problema nenhum. Agora, como é um empresário individual quem exerce profissionalmente a atividade em seu nome individual, nessa situação específica, se eu sou servidor público, não importa, estadual, municipal, federal, se eu sou um deputado federal, um senador, se eu sou membro do Ministério Público, se eu sou membro da magistratura, se eu fui condenado por crime falimentar não reabilitado, qualquer tipo de impedimento,
né? Eu coloquei aqui para vocês várias situações, mas na prova da OAB só foi cobrado até agora militar, na ativa e servidor público, mas pode cair qualquer um desses que eu coloquei no material complementar. Fiquem atentos. Por quê? Se eu estou diante de um desses impedimentos, eu não posso iniciar atividade como empresário individual. Mas atenção, diz o artigo 973, e isso inclusive já caiu 2 vezes em prova, que se a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário exercer essa atividade, mesmo com impedimento, vai responder pelas obrigações contraídas. Gente, vamos pensar. O empresário individual responde de forma ilimitada. Ele responde com todo o patrimônio que ele possui. Então, se a responsabilidade do empresário individual é ilimitada e ele responde pelas obrigações contraídas, é óbvio que aquele que tem impedimento, se exercer atividade própria de empresário, também vai responder por todas as obrigações que forem contraídas, podendo inclusive ser declarado falido. É óbvio que aqui eu estou falando de um servidor público, de um militar na ativa que exerce concomitantemente o cargo dele e é empresário, mas não tem registro no órgão competente. Porque se ele for apresentar a sua inscrição na junta comercial, a junta comercial vai dizer para ele que ele tem impedimento. Então, cuidado com relação a essa questão da capacidade e impedimento, que também é um ponto importante para a prova. Agora, um dos assuntos mais cobrados dentro de teoria da empresa, no tocante a empresário em prova, diz respeito à possibilidade do incapaz continuar o exercício da empresa. Então, cuidado. O incapaz não pode iniciar uma atividade como empresário, porque ele não possui capacidade, mas existem situações previstas na lei em que ele poderá dar continuidade, que é exatamente a redação do artigo 974. Diz o artigo 974 que o incapaz, quando estiver devidamente representado ou assistido, poderá continuar o exercício da empresa. Antes, exercida por ele enquanto capaz, aqui a gente estaria diante da incapacidade superveniente. Por seus pais ou pelo autor da herança, a gente estaria diante da sucessão por morte. Então, imaginem a seguinte situação. Se eu tenho capacidade, abri um restaurante, no curso da atividade comecei a beber, me tornei uma ébria habitual, veio uma sentença nociva e decretou a minha incapacidade. Automaticamente, o que acontece com a atividade econômica? O juiz poderá conceder uma autorização judicial para a continuação da atividade. Como eu, me tornei ébria habitual, ou seja, incapaz relativamente, eu preciso estar assistida. Então, é possível que, através da assistência, eu solicite ao juiz uma autorização para a continuação do exercício da atividade. E o juiz vai levar em consideração se existe viabilidade ou não. Se ele entender que existe viabilidade, ele concede a autorização. Se ele entender que não existe viabilidade, ele não concede a autorização. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Na hipótese de incapacidade superveniente ou sucessão por morte, quando o incapaz herda a empresa por herança, eu necessito da assistência ou da representação e preciso da autorização judicial, que pode ser revogada a qualquer tempo. Só que como eu quero preservar o incapaz, o parágrafo 2º do artigo 974 diz que os bens que o incapaz já possuía ao tempo da interdição, eles não responderão pela atividade. Então, não ficarão sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que esses bens sejam estranhos. Então, se eu tinha o restaurante e tinha uma casa e um carro particular, o juiz vai listar no alvará a casa e o carro particular e eu não vou responder, porque a regra qual é? O empresário individual e de individual responde de forma ilimitada. Então, ele responde com todo o patrimônio. Só que nessas hipóteses em que o juiz concede a autorização para a continuação do exercício da empresa, o juiz vai preservar os bens particulares do incapaz. E esses bens não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Esses bens particulares. Por isso que eles precisam constar no alvará, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa ter atenção é que se o representante ou assistente do incapaz
for pessoa que, por disposição legal, não puder exercer atividade própria de empresário, terá que nomear, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, no meu caso, em que eu tive lá a minha incapacidade civil decretada, aí o meu marido vai funcionar como meu assistente, vai ser o meu assistente para o pedido de continuação do exercício da atividade empresária. Só que o meu marido é servidor público. Então, se ele for servidor público, cuidado. O servidor público, militar na ativa, eles podem ser representantes ou assistentes do incapaz, só que terão que nomear, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Esse caput do artigo 975 já foi gabarito de prova da OAB por 3 vezes consecutivas. Então, cuidado. Consecutivas não, perdão, né? Caíram 3 vezes, não uma prova atrás da outra, mas caiu 3 vezes a redação do artigo 975. Então, tenham atenção. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que tem impedimento, terá que nomear, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Fiquem atentos também, porque é possível a nomeação do gerente em todas as situações que o juiz entender conveniente. E a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente pelas suas obrigações, pelas suas responsabilidades, pelos atos que forem praticados pelos gerentes nomeados. E um outro assunto interessante para a gente fechar esse nosso primeiro bloco: o incapaz pode ser sócio de uma sociedade? A gente acabou de ver que o incapaz não pode iniciar uma atividade como empresário individual, mas ele pode dar continuidade. Agora, a lei autoriza que o incapaz possa ser sócio tanto de uma sociedade como de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Só que cuidado, porque, de acordo com o artigo 974, parágrafo 3º, para que o incapaz possa ser sócio de uma sociedade empresária, é necessário que ele não exerça o papel de administrador, o capital da sociedade precisa estar totalmente integralizado, ou seja, pago, e o sócio, claro, por ser incapaz, precisa estar representado ou assistido. Se for absolutamente incapaz, que são só os menores de 16 anos, representado. Se for relativamente incapaz, ele precisa estar assistido. Só cuidado também que existe o enunciado 467, que diz que essa integralização do capital social, prevista no artigo 974, parágrafo 3º, inciso 2º, ela não se aplica para aquelas sociedades cuja participação do incapaz seja em sociedade anônima, porque na sociedade anônima não existe solidariedade pela integralização do capital, e também não se aplica para as sociedades cujos sócios respondam de forma ilimitada e que a integralização do capital social ela não vai fazer nenhuma proteção para o incapaz. Então, já caiu também essa questão na prova da OAB, fiquem atentos, que é um tema importante essa questão do incapaz fazer parte de uma sociedade. Da mesma forma que o incapaz também pode, constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, muita atenção. O incapaz não pode iniciar uma atividade como empresário individual, mas ele pode dar continuidade na hipótese de incapacidade superveniente ou sucessão por morte. E o incapaz pode também fazer parte de uma sociedade desde que ele cumpra os requisitos do artigo 974, parágrafo 3º. A gente vai fechar por aqui o nosso primeiro bloco, e no nosso bloco de número 2, a gente vai estudar a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Clica aí no nosso próximo bloco.